Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreshet Yeshua, aqui de Salvador, Bahia, no bairro de Campinas de Brotas. Você pode nos conhecer melhor através do site moreshetyeshua.org.br e também através desse canal pelo qual você nos assiste nesse momento. Hoje é a primeira porção do livro de Vaikra, ou seja, encerrando, porque começou no primeiro dia da semana e hoje é a última aliá da Parashá Vaikra, que é a primeira porção do livro conhecido como Levítico. Nós vamos fazer uma reflexão nesse restante de tempo que temos aqui, acho que 35, 40 minutos, vamos fazer uma reflexão sobre essa porção e vamos orar para que Adonai nos guie. Adonai, em nome de Yeshua, nós pedimos a tua direção nessa hora. Use-me como teu servo, como teu profeta, que a minha boca seja tua boca nesse lugar, que eu possa trazer, Pai, algo realmente edificante, que possa servir para auxiliar quem me ouve, quem irá me ouvir, com um entendimento melhor de alguma passagem, de algum texto, para que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Esse é o nosso objetivo, aprender a tua palavra, os teus mandamentos, para melhor viver, porque as instruções divinas, as instruções do Senhor é para isso, é para ser aplicada na vida prática. Ela é lâmpada para os nossos pés, como disse o rei Davi. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, que ela sirva realmente de luz para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia. Amém. Hoje são 9 de Adar, Adar Sheni, o segundo Adar. Aí na tela para vocês estão as porções, os textos da Haftarah, dos profetas, Brit Hadashah, o Novo Testamento. Essa porção, por ser a primeira do livro, eu gosto sempre de fazer uma introdução ao livro de Vaikra, porque o livro de Vaikra, Levítico, ele é um livro diferente. Até aqui a Torá vinha tratando as coisas de um modo um pouco diferente. Quando chega a partir desse livro, ela muda um pouco. E ela passa a falar, essa Parashá, por exemplo, ela fala exclusivamente, posso dizer isso, quase exclusivamente, basicamente, de sacrifícios. A introdução desse livro Vaikra, que é essa Parashá, ela basicamente aborda essa questão de sacrifício. E é um livro que muita gente não gosta, muita gente acha estranho. Eu lembro aqui de novo do teólogo famoso que chama o livro de Levítico do Manual do Açougue. É uma ignorância terrível. Por incrível que pareça, gente, quando eu comecei a minha caminhada, a minha crença em Yeshua como Messias, foi lendo o livro de Levítico que eu compreendi Yeshua. Lia o Novo Testamento, lia tudo, mas ficava aquela coisa, sabe quando você não consegue entrar na questão de fato e entender? Aí lendo o livro de Levítico, esse livro tão complexo, foi quando eu entendi o significado da vinda de Yeshua, sua morte e ressurreição. As coisas clarearam para mim. Então, é complexo, mas eu considero um livro, talvez, não digo o mais importante, porque eu acho que os 5 livros da Torá, elas são iguais, não tem um melhor do que outro. Eu acho que, se botar na balança, a balança vai ficar sempre com crivo no meio ali. Mas é um livro fantástico. Essa Parashá, como eu disse, aborda basicamente questões a respeito dos sacrifícios no Mishkan, o tabernáculo. E o livro de Vaikra, se quisermos resumi-lo, eu costumo dizer isso, eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, se você quiser resumir o livro de Vaikra em uma frase, não tem aquela questão, como uma vez disse que chegou um judeu e perguntou para o rabino, mandou o rabino sintetizar toda a Torá em uma palavra, não foi? Não tem isso, Lourdes? É uma palavra, uma frase, É uma frase. Aí, enquanto ele ficava, parece que ele pulava com a perna só, que era para o rabino pensar na resposta e sintetizar toda a Torá em uma frase.
O livro de Levítico, né, de Vaikra, se a gente quiser sintetizar, resumir em uma frase apenas, eu creio que a frase seria essa, ó: sede santo, porque eu, Adonai, sou santo. Essa, na minha opinião, é a frase que resume todo o livro de Vaikra, todo o livro de Levítico. Sede santo, porque eu, Adonai, sou santo. Inclusive, aquela frase que a carta aos Hebreus, lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, fala que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. De onde o autor dos Hebreus tirou essa frase? A paz e a santificação. Olha só, a santificação, sem a qual ninguém verá Adonai. De onde ele tirou? Será que ele tirou de algum livro chinês, de algum livro de alguma cultura antiga aí? Não, tirou daqui, livro de Vaikra, Levítico. Santificação. E o livro de Levítico, o tempo todo ele usa essa expressão, sede santo, porque eu, Adonai, sou santo. Quando ele fala sobre alimento puro, ele fala para que sejais santos, como eu sou santo. Quando ele fala de relações impuras, né? Casamentos indevidos, no final ele usa essa expressão. Sempre que ele traz um princípio de santidade, no final ele usa essa expressão, sede santo, porque eu, Adonai, sou santo. Então, não pode ser um livro tratado com peso menor, deixá-lo de lado nas leituras, porque não vai ser legal. Se você lê a Torá e quando chega nessas partes salta, pode complicar o entendimento. E como santidade, né? Sede santo porque eu sou santo. Como santidade não pode ser algo apenas abstrato, ou seja, algo que você não palpa, não vê, não sente. O livro gira em torno da aplicação prática das instruções divinas. Por que eu estou dizendo que santidade não pode ser algo apenas abstrato? Parece ser complicado à primeira vista, né? Parece ser complicado você falar em santidade como algo não abstrato. Mas só que existe um entendimento muito perigoso em relação à santidade. Vocês estão acostumados a ver, nós estamos acostumados a ver os santos, né? Aquelas pessoas que são consideradas santas, com aquele arco na cabeça assim, né? Vocês lembram disso? Tem um arco na cabeça assim, que tem um nome que eu me esqueço o nome daquilo ali, a auréola, né? Na cabeça, que é o sinal da santidade. Gente, isso é perigoso, sabe por quê? Porque santidade, embora pareça essa coisa distante, um negócio que é comum apenas para poucos, e principalmente para quem já morreu, na prática, a verdade bíblica é que santidade é uma coisa que todos nós temos que buscar, enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos, é só entender, procurar entender o que significa santidade. E santidade é uma coisa prática, é uma aplicação no dia a dia. Se você chega, por exemplo, em uma reunião do seu condomínio, e lá você vê que o pessoal está discutindo uma ação que olha, nós vamos dar um calote na Embasa. Nós vamos aqui fazer algo aqui, vamos fazer um gato para nosso condomínio economizar. Olha um exemplo simples e prático. Você está na reunião no seu condomínio e lá o pessoal decide fazer um gato bem feito para reduzir a conta de água, porque está muito alta no condomínio, ninguém está suportando. Todo mundo concorda. Aí você se posiciona, eu não concordo, não aceito isso. Se vocês fizerem, faça para vocês, porque eu vou fazer então a minha ligação individual, eu não aceito. Você praticou um ato de santidade, você se separou. Todos ali estavam se corrompendo, fazendo algo que é abominável perante Adonai, um roubo, e aí você se posiciona, não, meus princípios não permitem fazer isso. Eu não aceito isso, porque eu procuro ser justo, andar de acordo com os princípios divinos, e aí você não aceita aquilo ali. Você acabou de exercer um ato de santidade, um ato de justiça. E assim é em tudo no nosso dia a dia, tudo. Se você vai andando na rua, o celular cai da bolsa de uma mulher que vai andar na sua frente, a mulher anda com a bolsa cheia de coisa, né?
Tem bolsa de mulher que dá até medo de colocar a mão ali, tem até uma cobra lá dentro, né? De tanta coisa que vocês mulheres usam na bolsa, não é assim? Aí você vai andando e a moça lá na frente, o celular cai da bolsa, quando você olha aquele iPhone que vale 10 mil reais, aí você enche o olho e esconde. Isso é santidade? Não. Mas na hora que você olha, você vê aquele celular caro ali, aí você chama a pessoa, devolve, você exerceu um ato de santidade. Santidade na prática é isso. Quando a gente vê, vai estudar a Torá, as coisas simples. Se encontrar um ninho de passarinho, né? Não tomar os passarinhos com a mãe. Se encontrar o jumento do teu inimigo, caído debaixo da sua carga, deve ajudar a levantar. Olha que coisa prática, você ajudar um jumento que está caído debaixo da carga. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu nasci na zona rural, trabalhava, ajudava meus irmãos com isso, e eu já vi jumento cair debaixo da carga, uma coisa terrível. Às vezes eles tentam, para levantar, eles fazem tanta força, que danifica os músculos e aí fica aleijado. De tanta força que ele faz tentando sair debaixo daquele peso e não consegue, que atrofia os músculos. Aí é preciso quem está passando ajudar. Adonai fala, ó, se encontrar esse jumento, mesmo sendo de teu inimigo, ajude a levantar. Isso é um ato prático de santidade. Não colocar tropeço diante do cego. Eu acho fantástico esse mandamento, tão simplesinho, não colocarás tropeço diante do cego. Gente, isso é muito amplo. A gente imagina logo o ceguinho andando, né, com a varinha ali, e você vai e coloca uma pedra lá no caminho para ele tropeçar e cair. No sentido literal, no nível Peixate, é isso. Só que a aplicação disso aí vai muito além. Já falei isso aqui várias vezes, até é você pegar um computador, o Louro está ali com aquele computador, a placa-mãe dele está toda enferrujada, na hora de parar e ter que ir para o lixo. Aí o Louro chega lá, aplica um monte de limpa-contato, né? Limpa contato, seca tudo, bota para funcionar e aí vende pelo preço de mercado. A pessoa compra, no primeiro período chuvoso que a umidade cresce, aí para de funcionar e já era, vai para o lixo. Colocou tropeço diante do cego. Loures não faz isso. Mas quem faz isso acabou de colocar um tropeço diante do cego. A pessoa comprou e sem saber o que estava ali oculto, escondido. Tropeço diante do cego. Quando você não faz isso, você está exercendo santidade na prática. Santidade na prática é isso. Porque aqui Israel é um povo santo, né? Assim, biblicamente falando, Israel é um povo santo. Por quê? Porque Israel foi separado das demais nações. Não precisa as demais nações, pessoas que odeiam Israel, só por causa desse detalhe. Ora, por que Israel tem que ser especial? Tem que ser uma nação separada, santa? Por isso, simplesmente por isso, porque Adonai separou com um propósito, separou a partir de Abraão, criou um povo ali e colocou sobre esse povo uma missão, que é servir de exemplo para as demais. E aí muita gente, mas Israel não é exemplo para nada, mas isso aqui, você pode até pensar, mas isso aqui que nós temos na mão, você cristão, seja lá de qual fé for, mas que usa a Bíblia, toda a Bíblia que você tem na mão, de Gênesis a Apocalipse, você tem porque o povo de Israel trouxe ela à existência. Analise e me mostre algum livro que não foi escrito por hebreu, algum livro bíblico que não foi escrito por hebreu, você não encontra nenhum. Então, Israel foi separado para um propósito. Aí vem a tribo de Levi e é separada dentre as demais de Israel, ou seja, santíssima, é separada do que já é separado, separa mais um pouco. Os sacerdotes já têm um nível mais elevado de santidade, ou seja, à medida que você vai separando, você vai santificando. Santificar é separar. O exemplo que eu dei da reunião de condomínio, quando você não concorda com todos ali, você se separou. Olha, eu não estou de acordo com isso aí, eu estou fora, estou separado. Você se santificou. Santificação é isso. Então, irmãos, santidade, quando eu digo que santidade não pode ser vista apenas como algo abstrato, algo que você não pode tocar, sentir,
É por isso, porque quando você faz um ato prático de santidade, você torna isso algo real, palpável, visível, sentido. Não é assim? Imagine você encontra o jumento lá, como eu citei. Pode ser um jumento, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer um caído, precisando de socorro, e você vai lá e socorre. O médico que atende o paciente com amor e carinho, o enfermeiro que atende o paciente com maior dedicação e amor, está exercendo santidade. A santidade dela está sendo sentida e vista, palpável. A pessoa sente o toque ali da santidade da pessoa, o ato de amor e carinho. Gente, é fantástico. Santidade é isso. Ponha na sua cabeça, você que me ouve, tira aquela coisa do santo, que só quem já morreu que pode ser santo. Não. Quem já morreu, se ela conseguiu ser santo antes de morrer, maravilha, vai continuar sendo para Adonai santa. Mas se não foi, porque a cultura é meio complexa, né? Por exemplo, eu não estou aqui desmerecendo religião nenhuma, mas a gente vê umas coisas que pessoas que no passado foram condenadas, mortas por cometer coisas absurdas, depois se tornaram santas, né? Apenas para pensar, eu coloco isso aqui não para denegrir religião nenhuma, gente, porque eu sei, você que me ouve que é católico, é evangélico, é judeu, seja de qual religião for, todos nós temos erros, todos nós cometemos erros. Eu estou aqui dentro de um contexto citando alguns erros para quem quiser possa avaliar. Mas existe, por exemplo, uma santa, a santa, se eu não estiver enganado, é uma que foi condenada por bruxaria, né? Joana d'Arc. Joana d'Arc foi condenada à morte por bruxaria. Depois é santificada. Olha, eu acredito que Joana d'Arc realmente seja uma santa, porque se ela foi condenada à morte, eu não creio que ela foi condenada à morte por ato de bruxaria. Eu não acredito. Eu acredito que ela foi condenada à morte porque ela fazia algo que era contrário às lideranças eclesiásticas da época, e acharam que era bruxaria. Muito provavelmente, eu não sei, mas muito provavelmente ela guardava Shabat, coisa do tipo, fazia coisas que eles não compreendiam, e aí foi condenada à morte, queimada, mas depois santificada, virou santa. Independente das autoridades eclesiásticas achar que ela é santa ou não, se ela foi condenada por fazer atos de justiça que as pessoas não entendiam o que era, ela é santa, independente de estar lá com aquela auréola na cabeça, porque santidade é algo prático, e é em vida que se faz, é vivo, não é quem já morreu que tem que receber o título de santo não, viu gente? Você constrói o título de santo enquanto é vivo, e aí depois que morre, se você construiu, você vai levar com você. Então, a mensagem da Paraxá, capítulo 2, versículo 1, tem algo interessante. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares, oblação, né, a Adonai, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite, e presta atenção nesse detalhe, e sobre ela porá incenso. Gente, olha que detalhe interessante que essa Paraxá traz para nós. Essa oferta era chamada de minhá. Minhá é traduzida nas versões em português como oblação ou oferta de manjares, que era basicamente uma oferta de cereal. Era feito ali um pão com azeite, não levava sangue, não envolvia sangue. Era diferente das demais, não envolvia morte de animal, porém, pelo menos você não encontra isso no texto, não expiava pecado. A minhá, a oferta de manjares, a oblação, ela não expiava pecado porque ela não continha sangue, ela não envolvia morte de animal, não continha sangue, então ela não expiava pecado. No entanto, era a única que levava incenso aromático.
Vocês observaram esse detalhe alguma vez estudando essa paraxá? A minhá não envolvia sacrifícios, não continha sangue, ou seja, não espiava, mas era a única que levava o incenso aromático, que era algo de extremo valor, feito com muito rigor, e Adonai proibia de ser usado para qualquer outra coisa. Hoje nós vemos pessoas aí, tem ministérios que vendem, fazem o incenso para vender. Pecado. Se fizer um incenso com a mesma fórmula que está na Torá e fazer para qualquer outra coisa, você está cometendo uma transgressão. Porque a Torá é bem clara, não fará, é abominação fazer esse incenso para usar para qualquer outra coisa. Ele só podia ser usado ali, no serviço do santuário. Mas tem gente que faz hoje para vender. Transgressão. O óleo, isso eu estou falando do incenso, na verdade, Lore lembrou ali, é o óleo que muitos fazem hoje, mas é a mesma coisa. A proibição, tanto para o óleo quanto o incenso, é a mesma. Não pode fazer para comercializar. É pecado. Mas a minhá era a única oferta que levava incenso. O incenso é uma especiaria, que eu imagino que aquele incenso, quando estava sendo queimado, o ambiente deveria ficar uma coisa assim, fenomenal do perfume. Era o perfume, eu acho que não deve existir um perfume tão bom. E ele levava isso, era a única. A pessoa que oferecia uma minhá não podia esperar nada em troca. Ou seja, a minhá, ela não expiava pecado. Você não oferecia uma minhá, uma oblação, esperando perdão de pecado, porque ela não tinha esse poder. A pessoa que fazia entregava essa oferta, ela fazia por puro amor. Puro amor. Talvez por isso o Eterno mandava que fosse colocado sobre ela incenso, porque ia subir para ele com um cheiro suave, o melhor dos perfumes, porque era algo que você estava fazendo de coração, sem esperar nada em troca, porque as outras ofertas, os outros sacrifícios, você estava esperando o quê? Perdão de pecado para ficar bem, né? Não receber maldição, não receber sofrimento lá na frente. E aqui não, você não esperava nada em troca, porque não tinha. E aí era muito agradável ao Eterno, a ponto dele determinar que fosse acrescentada incenso, que é para aquele cheiro suave subir. A minhá era como uma oração feita do mais profundo da alma. Em outras passagens da Torá, a minhá, ela é referenciada como sendo uma oferta da alma, nefesh. É o único sacrifício ou oferta, corrigindo, que recebe essa conotação de que é entregue pela alma, ou seja, pelo ser verdadeiro da pessoa, pelo mais profundo da pessoa, da nefesh, da alma. E aí, quando a gente lembra que Apocalipse faz um simbolismo do incenso com oração, e aí a minhá torna algo muito fantástico, porque a Apocalipse diz que a minhá, que o incenso que João via ali subindo a Adonai, era a oração dos santos. Ou seja, o incenso, quando ele queima, que ele sobe aquele cheiro, a oração que é feita, ela também tem que subir, porque a gente imagina que o Eterno está em uma outra dimensão. A oração, para chegar a ele, é como se ela subisse. E aí a minhá se torna como essa oração feita do mais profundo do coração da pessoa para chegar até Adonai. Ou seja, o cheiro suave do incenso queimando, algo fantástico. Touro está dizendo aqui que Adonai fazia isso para que o ser humano percebesse. Adonai não precisa estar cheirando nada, porque a gente acredita que ele não é algo físico que sente. Embora eu acredite que Adonai ele tem, além de ser algo incompreensivelmente grande para nós, mas eu creio que ele tem
os sentimentos que a gente tem, assim, de sentir, de ver, de se alegrar, se entristecer, eu creio que ele tem tudo isso, porque é algo muito mais elevado. A gente é apenas uma amostrazinha do que ele é. Então eu acredito que ele sente tudo isso, tudo e muito mais. Então, quando o ambiente, aquele lugar ali que só era para ser usado ali, que era algo tão especial que era para ser usado só ali, era para que as pessoas, não necessariamente ele, Adonai, mas as pessoas pudessem sentir a importância daquilo, de quanto é bom é fazer algo maravilhoso para o seu Criador. Porque vocês já entraram em um ambiente que tem um aroma, né? Você chega num ambiente que tem... que foi uma casa que acabou de ser limpa, você passou um detergente cheiroso no chão, um banheiro que acabou de ser todo lavado, está tudo cheiroso. Quando você entra é agradável, não é assim? Imagina um ambiente que era totalmente limpo, com aquele incenso queimando, a coisa mais perfumada que possa existir. Aí você vê o quanto agradável é para o Criador. Olha o que estão fazendo por mim sem esperar nada em troca. A gente contempla a criação. Imagina um jardim florido. Quando eu era criança, eu me lembro que em 1976, eu tinha 6 anos, aí teve uma seca tremenda, e quando foi no mês de outubro de 1976, deu uma trovoada num final de tarde, que acabou a seca de um dia só, encheu tudo, e aí com poucos dias depois começou a sair flor. Imagina outubro, em plena primavera, começou a sair flores para tudo quanto é lado. E aí meu pai tinha uma roça bem grande do lado da casa, e aí uma planta chamada beldroega, que eu acho que vocês conhecem, que a flor assim, é da cor da roupa de Ruth, aquela flor bem amarela, nasceu naquela terra, assim, aos montes, que a terra ficou toda amarela, uma coisa linda de se ver. E você andando ali, você sentia aquele aroma. Aí depois vem uma planta chamada calombi, não sei se alguém aqui conhece, que ela parece um pouco com a cerejeira do Japão, só que é branca. Quando ela floresce, o campo fica todo branco, as árvores tudo branca, só que é um aroma que de longe, a quilômetros, você sente o aroma, fica no ar aquele aroma, uma coisa fantástica. E essas imagens ficaram na minha mente, que eu nunca esqueci até hoje. É como uma mirra dentro do santuário, aquele perfume agradável, que eu imagino o quanto o Criador se alegra disso. Por isso que na Havdalah tem um bom perfume, né? As especiarias, porque o perfume é algo agradável, é simbolismo de santidade. Quando a gente consegue fazer ações boas, ações de obediência aos mandamentos do Criador, que Ele se alegra, a gente se torna como um cheiro suave perante Ele, como o aroma de uma mirra. As coisas grandes, muitas vezes, são as mais simples. Você vê que os sacrifícios, a oferta do sacerdote, por exemplo, o sacerdote, quando ele cometia um pecado, ele tinha que oferecer a oferta mais cara. Vocês já observaram isso também, né, nessa paraxá? A oferta do sacerdote era um boi, e você vê que os detalhes era o sacrifício mais complicado e mais caro. Porque o sacerdote, ele tinha um nível maior de separação, de santidade, e quando ele pecava, ele era escândalo, ele escandalizava, porque todo mundo esperava dele o comportamento mais exemplar. Quando ele pecava, ele levava outros a pecar também com o seu exemplo, e a sua expiação teria que ser maior. Mas a minhá, a gente vê esse status elevadíssimo da minhá, que não expia pecado, mas era algo que era o mais agradável ao Eterno em sentido de perfume. Aí nós vemos que as coisas grandes muitas vezes são as mais simples. Muitas vezes a gente espera que algo grandioso seja o melhor, e as coisas pequenas são as mais simples. Uma vez, quando nós fizemos uma festinha de aniversário para Samuel, meu filho mais velho, ele tinha 1 ano. Aí os vizinhos lá trouxeram um bocado de presente, Samuel ganhou bastante presente. Aí um vizinho que mora perto da nossa casa, colado mesmo, ele chegou no final e entrou para ver Samuel. A gente pegou os presentes, Samuel ganhou, colocou em cima da cama, e ele ficou brincando com os presentes. E aí, um bocado de presente grande, carro, coisas grandes, aí ele pegou um
negocinho lá que alguém deu, que eu não me lembro o que era, um negocinho sem sentido, pequenininho, tipo um pedacinho de plástico, assim, um brinquedinho bem pequeno, que não fazia sentido nenhum para nós, e ele foi o que ele escolheu para ficar brincando. No meio daqueles todos lá, ele deixou os outros lá e ficou brincando com aquela coisinha bem simples. Aí o meu vizinho falou, tá vendo aí como é a criança? Enquanto o adulto quer as coisas grandes, as coisas que chamam atenção, que tem muito valor, a criança escolhe a mais simples, a menorzinha para brincar, e é a que ele mais gostou, que ele está se divertindo. Ou seja, as coisas grandes muitas vezes são as mais simples, grandes no sentido do valor. As coisas de maior valor, às vezes são as coisas mais simples. Não é assim? Às vezes hoje você que tem seu carrão, tem sua bela casa, você morre de saudade da bicicletinha velha que você teve quando era criança. Você morre de saudade da casa pobrezinha que você viveu sua infância, não é assim? Eu sou assim, eu morro de saudade hoje da casa onde eu nasci lá, que eu me lembro, eu ainda tenho aquela imagem bem fraca na minha mente, a casa com a parede caindo, um pedaço da parede, casa bem pobrezinha, onde eu nasci, mas eu morro de saudade dela, porque a gente valoriza as coisas simples. Capítulo 12, versículo 3. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. Está vendo ele falando aqui aí da minhá ainda. Toda oferta de minhá, além de receber incenso, teria que receber sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança de teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Ele está dizendo aqui, todo sacrifício, toda oferta teria que ser salgada, teria que ter sal. Mas na minhá, ele dá uma ênfase especial. Você observou? O boi que o sacerdote oferecia, o cordeiro, os outros animais todos, precisaria levar sal, porque o sal, ele simboliza preservação. A aliança de sal, que as escrituras falam muito, a aliança de sal, ela simboliza preservação. Vocês lembram por exemplo, aquelas carnes que o pessoal usa nos mercados onde não tem energia, por exemplo. Você chega no interior, hoje em dia todo lugar tem energia, mas antigamente tem lugar que não tinha. E aí o que é que fazia com as carnes? Salgava. E ali ficava meses, às vezes anos, não é assim? Carnes que levam anos ali guardadas, sem apodrecer. Imagine carne, uma coisa que em 24 horas já começa a cheirar mal. Mas quando era salgada, ela ficava anos sem estragar. Não é assim? Carne, que é uma coisa de alto, estraga muito rápido. E ela fica preservada durante anos com o sal. Então o sal, além de dar sabor, a principal função é essa, preservação. Então quando a Adonai fala aqui do que toda a tua oferta não terá que ter sal, ele está declarando isso, para que o significado dela, aquilo que ela vai produzir na sua vida, seja duradouro. Que a expiação que ela está fazendo, que a purificação que ela está fazendo na sua vida, seja algo que dure. Porque a aliança tem que ser preservada. Então a minhá era essa oferta que não perdoava pecado, mas demonstrava o amor que a pessoa tinha a Adonai de modo livre e espontâneo. Teria que ser salgado. Ele dá uma ênfase especial a esse dado, a minhá, para que ela fosse preservada. Aquele desprendimento de fazer algo sem receber nada em troca, ele precisaria ser preservado de um modo ainda superior aos outros sacrifícios. Ou seja, além do incenso, ela ainda levava sal. Ela tinha todos os detalhes das outras ofertas, só que ia mais além. Ela tinha o sal e tinha ainda o incenso, sem que a pessoa fosse perdoada de pecado. Era algo que só poderia ser feito por alguém que não tinha ambição, né? Alguém de coração puro. Era mais ou menos como aquela oferta da viúva, que Yeshua disse que foi a maior das ofertas, porque ela não tinha nada. A bobaginha que ela tinha, ela entregou. E o valor foi superior aos dos outros. Exatamente. E Yeshua diz que, quando Yeshua fala, interessante isso, gente, bem lembrado, Luiz, obrigado por lembrar isso. Quando Yeshua fala para os seus discípulos, vós sois o sal da terra, o que é que ele estava dizendo? Yeshua estava profetizando, gente. Vós sois o sal da terra.
Se não fosse aqueles 12 de Yeshua e os que vieram depois dele, nós tínhamos hoje Torá, nós tínhamos hoje Bíblia na mão. Foi a fé judaica foi preservada através deles. A fé em Yeshua, a consciência de que Yeshua é o Messias, foi preservada no mundo através deles. Eles foram de fato o sal da terra. O elemento de preservação da fé em Yeshua, aqueles discípulos. Eles de fato foram o sal da terra. Pois é. Louro está dizendo aqui que Abraão pediu que se houvesse até 10 ali justos, que a terra fosse preservada. Não havia 10 justos. Por isso que tiveram que ser tirados. Menos de 10 que estavam ali foram tirados. Ou seja, os justos preservam a terra. Os discípulos de Yeshua preservaram a fé nele. E essa fé tem preservado o mundo da destruição. O sangue como elemento vital e objeto de redenção. Por que é que o livro de Levítico, por mais estranho que pareça, ele é tão importante? E que sem ele você não consegue entender a obra de Yeshua de modo perfeito. O sangue é um elemento vital para a redenção. Sem sangue não há redenção, é o que Levítico fala para nós. A palavra traduzida como sacrifício ou oferta é korban. E lá em Marcos, capítulo 7, versículo 11, aparece isso aqui. Você pode conferir na sua Bíblia, eu não vou ler porque o nosso tempo já foi. A palavra é essa aqui, ó, hebraica, korban. E tem o significado de aproximar. Korban tem esse sentido de aproximação, de aproximar. Ou seja, a pessoa peca e fica com vergonha de se apresentar perante o Eterno. O sacrifício, ele purifica a pessoa. Você, uma vez perdoada, perde a vergonha do pecado. E aí se aproxima novamente de Adonai. Quando, por exemplo, um marido trai a mulher, um amigo trai o outro, o filho trai os pais com um ato de desobediência terrível, o que é que acontece? Vergonha. Entre todos esses que eu citei, o que é que acontece? Vergonha. Você tem vergonha de se apresentar perante a pessoa porque você fez algo muito feio e você fica envergonhado. Quando aquilo é resolvido, a vergonha passa e você fica bem de novo, não é assim? Aproxima as pessoas umas das outras, o perdão. Quando você se reconcilia com alguém contra quem você pecou, você se aproxima dela de novo. A mesma coisa com o Criador. Korban, por isso, tem esse sentido de aproximar. Já estou caminhando para o final, viu, gente? O Mishkan, né, o tabernáculo, tinha como principal função essa, de aproximar as pessoas umas das outras e de Elohim, de Deus. Por isso que era chamado de o lugar do encontro, a tenda do encontro, não é assim? Várias vezes a Torá chama de a tenda da reunião. Reunião é o quê? Lugar de pessoas juntas, reunião, ajuntamento de pessoas. A tenda era o lugar do encontro, a tenda da reunião, o lugar ali do testemunho. Ou seja, aproximava as pessoas umas das outras e aproximava as pessoas também de Adonai, porque ele disse que ali ele se fazia presente. Quando a Brit Hadashah, né, Paulo, no Novo Testamento, fala que nós somos templos do Espírito Santo, muita gente acha que isso só aconteceu no Novo Testamento, que só a partir da vinda de Yeshua que o Espírito Santo habita nas pessoas. Gente, isso é um erro. Isso pode ter acontecido em maior intensidade, porque Yeshua, lógico, abriu a porta. Mas desde o princípio, o Espírito do Eterno habita no meio das pessoas. Não quer dizer que ele esteja dentro de cada um. Vai estar, lógico, uma porção ali em cada um, como Moisés recebia e tantos outros. Mas o que Paulo está querendo dizer é que Adonai, que é Espírito, habita no meio do povo. Várias passagens da Torá falam isso. Construirei um tabernáculo e habitarei no meio de vós. Ou seja, é daí que Paulo e os escritos do Novo Testamento traz essa ideia de que nós somos a habitação do Espírito Eterno. Porque ele habita no meio do seu povo. Não quer dizer que você se acha, não, ele habita em mim, eu sou cheio do Espírito Santo, mas fulano não. Será que é assim mesmo?
Ele habita no meio do povo. Quando o povo está reunido, Adonai está ali. Lógico que o Espírito dele está aqui, habitando no meio de nós. E aí o que acontece? Ele intervém em cada um, se necessário for. Se alguém precisa ouvir a voz dele, ele vai falar com a pessoa, vai guiar, vai dar sonho, vai conduzir. Ele está no nosso meio. E assim é em qualquer lugar aqui onde o nome dele esteja sendo exaltado. Esse é o fundamento. E habitareis no meio do povo. Era um lugar de aproximação. Levítico 17, 11, né, que já está fora da paraxá de hoje. Porque a vida da carne está no sangue. Pelo que, ou por isso, vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Está aí, gente, por que o livro de Levítico foca tanto o sacrifício? Por que é tão detalhado? Por que fala tanto de morte de animal, derramamento de sangue? Esse é o segredo, porque sem sangue não há expiação. A morte, que todos nós um dia temos que morrer, todo ser humano que vem ao mundo, todo ser vivo que vem ao mundo um dia tem que morrer, é o que acontece? É o fim da vida. O sangue para de circular. O sangue é fator de vida, por isso que o sangue é tão importante. E é através desse sangue que é fator de vida que Adonai faz a expiação para que tenhamos direito de novo à vida eterna. Está aí a importância do livro. Está aí a importância que o livro dá ao sacrifício. Eu já falei aqui, o sangue é o elemento que leva a vida à célula do nosso corpo. Quando nós respiramos, o ar entra, vai para o pulmão e através do sangue o oxigênio vai para onde? Para as células. Quando você come, seu estômago, seu intestino absorve os nutrientes e através do sangue vai para as suas células. Ou seja, tudo no nosso corpo, tudo que nossas células precisam, chega até ela através do sangue. Se você pega uma corda e amarra no seu dedo e aperta para o sangue circular, o que acontece? Em 24 horas seu dedo já está morto. E assim é qualquer parte do nosso corpo. Ou seja, olha o quanto a escritura é verdadeira e é forte. O sangue, a vida está nele. E por isso Adonai deu sobre o altar para expiar pelos nossos pecados. Por isso Yeshua teve que derramar todo o seu sangue. Porque o sangue é através dele que nós temos de volta a vida. Porque ele é instrumento de vida. Expiação expressa um sentido também de reparação. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido uma voz de imprecação é quando você fala uma mentira, você fala um testemunho, um falso testemunho contra outro, uma palavra de abominável, coisa desse tipo. Sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Olha, gente, um comentário que eu fiz aqui bem rápido. Vemos aqui que o problema da chamada Lashon Hará, não se fala tanto em Lashon Hará, a língua má. O problema da Lashon Hará, ou da língua má, é denunciar o que não sabe se é verdade. Sumiu, o teclado de Chico sumiu e, olha, foi Loures que pegou. Loures estava querendo, ele estava querendo dar um teclado para Isaac, ele roubou o teclado de Chico, sem eu saber, sem eu ter visto, sem eu ter certeza. Aí, Lashon Hará. Mas se eu vi Loures pegar o teclado de Chico, eu não vou estar fazendo Lashon Hará. Eu vou estar falando a verdade. Agora, tem uma diferença também. Falar o modo como eu vou falar isso, o momento em que eu vou falar isso e o lugar em que eu vou falar isso. Se eu vi Loures roubar o teclado de Chico e saio falando aí em qualquer lugar, denegrindo a imagem dele, eu vou estar cometendo Lashon Hará. Mas se eu chego perante um tribunal, perante um lugar que vai se julgar o fato, ou diante de pessoas, outros estão sendo acusados, alguém está acusando o Luiz de ter roubado o teclado de Chico, mas eu sei que eu vi que foi o Loures que roubou. Exemplo, gente. E eu não falo nada, eu estou nisso aqui, ó.
enquadrado nisso aqui. Eu vou estar pecando, não cometendo lashon hará, ou língua má. Pelo contrário, eu vou estar pecando por me calar diante de algo que eu vi, que eu sei, e estou deixando aquilo recair sobre o inocente. Então tem que se ter cuidado até nisso. Lashon hará ou língua má é denunciar o que não se sabe se é verdade. Se uma vez que você sabe que é verdade, você é testemunha de algo, e você fala do modo correto, no momento correto e no lugar certo, você não está cometendo lashon hará. Pelo contrário, você está obedecendo à instrução divina. Eu não posso ver Luiz ser condenado por algo que Loures fez, eu sei e vi que ele fez e ficar calado, senão eu transgrido um mandamento como esse aqui. Não estou cometendo lashon hará. Fofoca é quando você, a popular fofoca, quando você sai falando de qualquer jeito. Eu chego para todo mundo, Loures roubou o teclado de Chico, e sai falando para todo mundo, denegrindo a imagem dele, sem nada, só por falar. Aí é fofoca, aí é lashon hará. Deu para entender? Conclusão, são 12h10, já passei do horário. Conclusão, nossos pecados de forma direta ou indireta, olha só, direta ou indireta, muitas vezes produzem o mal ou morte de outras pessoas. Por isso deveríamos morrer também. Quando você, por um pecado seu, leva alguém a morrer, ou você mata alguém, né? Leva a morte de alguém, pelas Escrituras, pela Torá, você deve morrer, vida por vida. Mas o Criador, pela sua misericórdia, mandava que um animal morresse no lugar. O pecador chegava lá, colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava seu pecado, como simbolicamente transferia o pecado para aquele animal e o animal morria. Um animal seu, do seu rebanho, criado por você, que existia um elo emocional para que doesse no coração. Era assim, tinha que ser o seu animalzinho que você desenvolveu amor e carinho para você ver morrer, para você saber que o seu pecado destruiu, matou alguém. Esse é o sentido do sacrifício, da reparação. E agora a última, de fato, Levítico 1:4 diz que o ofertante colocava aquilo que eu falei, as mãos sobre a cabeça do animal, para ele morrer no lugar da pessoa. E Yeshua, lá em 26:52, então Yeshua disse: embainha a tua espada, porque todos que lançarem a mão da espada, pela espada morrerá. Ou seja, a pessoa tirou a vida de outro indevidamente, vai pagar com a sua vida, a não ser que ela se arrependa de fato e seja perdoado pelo Eterno, para que ela possa ser liberta, livre daquilo ali. Mas se não houver, meu amigo, é vida por vida. Se a vida de Yeshua não servir para mim, eu vou ter que pagar com a minha vida quando eu matar alguém. Se eu matar, né? Que o Eterno nunca me permita isso. Mas para que a vida dele sirva para substituir a minha, eu tenho que fazer uso dela. Então, irmãos, Levítico nos ensina que o mais importante no sacrifício é a intenção do ofertante, o resultado gerado na consciência. Não adianta. Yeshua é o sacrifício perfeito que expia, inclusive, para o ingresso no mundo vindouro. Yeshua expia para, inclusive, o ingresso no mundo vindouro. É o sacrifício perfeito. Mas é necessário ter uma consciência pura em relação às intenções. Onde há comércio, dificilmente haverá valor emocional e sentimental. Presta atenção. Onde há comércio, se você faz algo para ganhar dinheiro por comércio, não haverá valor sentimental ou emocional. Quando ele, Yeshua, entrou no templo e saiu derrubando aquelas mesas, vocês conhecem essa história? Dos que vendiam animais, essa era a razão. Não havia ali valor emocional nenhum, era um comércio. Yeshua pegou e saiu derrubando tudo porque ele viu que ali não tinha mais valor nenhum. Será que o comércio em nome dele, o comércio em nome de Yeshua, que é feito hoje em muitos lugares, é visto de modo diferente? Será que Yeshua, quando vê hoje as pessoas fazendo comércio em nome dele, vendendo martelinho de ouro, vendendo caroço de feijão, vendendo copo de água, vendendo isso e aquilo, faturando riquezas em nome dele, será que Yeshua, se entrasse numa igreja dessa aí, não ia fazer a mesma coisa que fez no templo? Talvez ele não faça, porque ele não ia chamar de casa de meu pai. Por isso que ele pode ser que ele não faça isso. Mas se ele visse como casa do pai dele, ele certamente ia derrubar também. Porque ele não vai aceitar comércio em nome dele. E hoje nós vemos muito isso.
Então, irmãos, a fé em Yeshua é poderosa para nos libertar de todo o pecado, mas é preciso que haja uma boa consciência, uma consciência plena, pura, porque senão, do mesmo modo, vai ser igual aqueles que estavam ali comercializando pombas no tempo que Yeshua entrou e derrubou tudo. Que Adonai nos abençoe e nos guarde e nos ajude a entender de fato cada versículo da instrução dele para que não cometamos semelhantes erros. Fiquem de pé e vamos encerrar. Me perdoem, passei que ia terminar 12.